Certa palavra, curso Gramática é Fácil, aula de hoje, crase. A crase, ela é a união do artigo feminino a com a preposição a. Por isso que a crase é utilizada em palavras e expressões femininas. Você vai ver como é fácil crase. Importante, muito importante para aprender crase é saber reconhecer o verbo transitivo indireto, porque é o verbo que exige uma preposição, ok? Então, vamos lá. Casos obrigatórios. Usa-se o acento de crase quando o substantivo feminino admite o artigo. Lembre-se, nós vamos ver o verbo. Fui à escola. Quem vai, vai a algum lugar. Se você tirar esse A com acento de crase, você vai dizer como? Fui para a escola. Lembra que eu disse que o A é o artigo mais a preposição? Então, fui à escola. Tá com dúvida? Passa para o masculino. Fui ao colégio. O A com acento indicador de crase é o feminino do ao. Devemos obedecer à professora. Destaca o verbo. Que tipo de verbo que ele é? Verbo transitivo indireto. Devemos obedecer a quem? À professora. Se mesmo assim tiver com dúvida, passa para o masculino. Devemos obedecer ao professor. Quem obedece, obedece a alguém. Olha o outro exemplo. Entregue o documento à secretária. Quem entrega, entrega algo a alguém. Entrega o documento para a secretária. Continua com a dúvida? Passa para o masculino. Entregue o documento ao secretário. Trocou o A com acento indicador de crase pelo ao, é certo que vai crase. Fácil, não é? Agora, o clássico exemplo. Fui à Bahia. Fui à Alemanha e fui à Diamantina. Está percebendo que tem crase nos dois primeiros exemplos e no terceiro não. O que a gente faz? Usa um macete. Fui à Bahia. Voltei da Bahia. Olha o da, a relação com a crase. Fui à Alemanha, voltei da Alemanha. Não tem crase? Tem. Então, olha o da, novamente o macete. Fui à Diamantina. Diamantina não tem o A com acento indicador de crase. Faz a volta. Voltei de Diamantina. Repare. Então tem aquele velho exemplo que os professores de cursinhos falam. Qual que é o exemplo? Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Tudo certo? Esses primeiros exemplos não são fáceis? Vamos aos outros casos. Pronomes demonstrativos iniciados por a. Quais são eles, pessoal? Aquele. Irei àquele restaurante semana que vem. Irei. Quem vai, vai a algum lugar. Irei para aquele. Então, para você tirar a preposição, você coloca o acento indicador de crase. Irei àquele restaurante semana que vem. Assisti aquela peça teatral ontem. Assisti a quê? Quem assiste, assiste a algo. Aquela peça teatral ontem. Damos atenção àquilo que nos interessa. Quem dá, dá algo a alguém. Damos o que? Atenção a quem? Aquilo que nos interessa. Repare, pessoal, a crase ela é uma questão de regência verbal. É muito fácil. Hoje assisti a uma peça igual a que assisti ontem. Repare que o a
está fazendo o papel de aquela. As aulas de hoje foram idênticas às da semana passada. Novamente, o a está fazendo o papel de pronome demonstrativo. Não é fácil? Então, podemos passar adiante? Vamos embora. Olha os pronomes relativos a qual e às quais. A moça a qual me referi é sua conhecida. Quem se refere a alguém. A qual. Está com dúvida? Passa para o masculino. O rapaz ao qual me referi é seu conhecido. Não é fácil? Olha o outro exemplo. As meninas às quais me refiro fugiram da escola. Passa para o masculino, se tiver com dúvida. Os meninos aos quais me refiro fugiram da escola. Está vendo como o a craseado é o feminino de ao? A peça a qual assisti foi ótima. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, a peça a qual assisti. Não é um caso de regência? Vamos passar adiante. Usa-se crase na indicação de horas. Meu dentista é às 3 horas. Antecedente indicador de crase indicando hora. Olha próximo. Vamos às 10 para Brasília. Não existe a palavra horas, mas está entendido que você está falando de horas. Vamos às 10 horas para Brasília. Passo para buscá-la à meia-noite. À meia-noite, certo? Não é fácil? Vamos passar adiante, então. Locuções adverbiais femininas. Olha como é fácil. Saímos à noite. Acento indicador de crase para indicar essa locução adverbial feminina. Vire à esquerda. Esquerda é uma palavra feminina. Você usa a crase para indicar. Olha como é fácil, pessoal. Respondeu às pressas. Não está correspondendo? Respondeu às pressas. Locução adverbial feminina. Usa crase. Calor à beça. Se você não sabe o que significa a beça, é muito calor. Calor excessivo. Ok? Locuções prepositivas. É a mesma coisa, pessoal. Era lindo o amanhecer à beira do rio. Olha o à beira. Reparou? Farei um prato à moda da mamãe. A moda. Nós vamos ver agora os outros casos utilizando a moda. Veja como é fácil. Corto meu cabelo a Neymar. Corto meu cabelo à moda do Neymar. Tá beleza? Se é feio ou bonito, a gente ainda não sabe, mas a moda do Neymar. Palavra masculina com crase é esse o único exemplo que você terá quando estiver referindo à moda. Tudo bem? Outro exemplo para você entender muito bem. Canto a seu Jorge. Canto a moda do seu Jorge. Ok? Quando estiver referindo à moda, será o único caso que haverá crase antes de palavra masculina. Tudo certo? Então, vamos continuar nos exemplos. Vamos deitar à sombra daquela árvore. Repare o acento indicador de crase, à sombra. Conseguirei alcançar meus objetivos à custa de muito esforço. O à custa é uma locução prepositiva feminina, por isso usa crase. Casos facultativos e especiais.
Preste bastante atenção agora. Ligarei a Luana. Você vai perguntar, que Luana é essa, certo? Ligarei a Luana Piovani. O caso de cima tem acento indicador de crase e o caso de baixo não. Eu te pergunto, você conhece a Luana Piovani pessoalmente? Você tem o telefone dela? Pois bem, essa crase indica intimidade. Ligarei a Luana. Luana, no caso, é uma pessoa que eu conheço. Por isso vai a crase. Agora, se você disser que conhece a Luana Piovani, provavelmente ela vai te xingar via Twitter. Vamos à sua casa? Vamos à sua casa? Veja, não há diferença nenhuma de uma frase para outra, exceto o acento indicador de crase. Por que tem esse acento? Pode ou não pode? É justamente isso. Pode e não pode. Tem um embaixo e um em cima, não tem? Facultativo. Esse você não vai errar. Colocou ou não colocou, não vai. Quando estiver a sua, você escolhe, coloca ou não coloca a crase, ok? Outro exemplo de facultativo. Um brinde à nossa saúde. Um brinde à nossa saúde. A nossa, pessoal, caso facultativo de crase, ok? Coloque ou não coloque, depende da sua intenção. Tudo certo? Levarei à senhora um doce de pêssego. Repare, levarei para a senhora um doce de pêssego. Então a crase está correta. Recomendarei à senhorita as mais belas flores. Recomendarei para a senhorita as mais belas flores. Correto o uso de crase. Senhora e senhorita. Repare, uma seta para cá, uma seta para lá. Você vai descobrir. Apenas esses dois pronomes de tratamento admitem a crase, senhora e senhorita, como se você estivesse colocando um chapéuzinho para elas. Uma moda antiga de cumprimentar, tirar o chapéu, ok? Senhora e senhorita, os dois casos de pronome de tratamento que admitem a crase. Vamos às recomendações finais. Utilize a crase apenas quando... Veja esse exemplo. O filho retorna à casa. Não tem crase, correto? Agora, o filho retorna à casa do pai. Agora possui o acento indicador de crase e está correto. Por quê? Porque a casa está especificada, é a casa do pai. Então, antes da palavra casa haverá crase apenas quando houver um modificador para a casa. A casa do pai, a casa da mãe, ok? Outro exemplo parecido. Observo aquela gata todo dia à distância. Repare, antes de distância não vai o acento indicador de crase. Agora, vamos ver o outro exemplo. Observo aquela gata todo dia à distância de 2 metros. Agora tem o acento indicador de crase. Por quê? Porque existe um modificador depois de distância, a distância de 2 metros. Especificou, vai crase. Antes de distância, antes de casa, ok? Vamos ver o terceiro exemplo. Subiu a bordo, depois de meses voltou à terra. Subiu a bordo, está com o crase correto. Depois de meses voltou à terra. Repare que terra está sem acento. Agora, subiu a bordo, depois de meses voltou à terra prometida. Por que existe a crase antes de terra? Porque existe um modificador.
Então, antes de casa, antes de a distância e antes de terra, haverá crase apenas se houver o modificador. Certo? Turminha, entenderam tudo? Se eu não falei aqui na aula, é porque não tem crase, ok? Nós demos a aula sobre como usar a crase. Se não é nenhum desses casos que nós vimos aqui, não haverá crase. Tem Facebook? Adiciona certa palavra. Tem canal no YouTube? Conta no Google? Tem Gmail? Entra lá no YouTube, inscreva-se no nosso canal, assista às aulas. Tudo certo? Aprendeu? Vamos praticar com o exercício. Galera, a gramática a gente só aprende com a mão. Um abraço e até a próxima. Valeu!